Bem, estamos na Escola Central do Partido Frelimo, na Matola, onde decorre a terceira sessão extraordinária do Comitê Central. A ideia, ou melhor, a proposta que está em discussão, que é a agenda, é a eleição do presidente do partido e o secretário-geral do Partido Frelimo, como também o secretariado do Comitê Central. Esta é a agenda que vai propulsar este dia de hoje. E conosco aqui estamos com o Manuel Formiga, que é analista também e é membro também do Comitê Central. Temos Alves Mlungo, analista político, para nos ajudar a tecer ou a desmanchar este tema, olhando para a atualidade do país depois das eleições. Temos manifestações. Manuel Formiga, boa tarde. Qual é o calor dos debates neste momento? Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade para refletir em torno da reunião que está a realizar-se do órgão máximo da Frelimo no intervalo entre os congressos, que é o Comitê Central. O calor é positivo, é aquele que caracteriza a família Frelimo, é um ambiente harmonioso, de debate franco, aberto, cumprimento íntegro da linha de ordem do partido, cumprimento daquilo que foi agendado como pontos para o trabalho de hoje, normalmente a eleição do presidente do partido, em face, em princípio, da renúncia deste cargo do presidente Filipe Jacinto Inhosso, enquanto presidente da Frelimo, antecipou-se junto da Comissão Política, pondo o seu lugar à disposição, e a Comissão Política veio aqui apresentar este ponto ao Comitê Central, e o Comitê Central, de tal forma que aconteceu há tempo a eleição do novo presidente do Partido Frelimo, que é coincidentemente o presidente eleito no sufrágio de 8 de outubro, 9 de outubro. O camarada presidente Daniel Francisco Chapo, portanto já foi aqui eleito presidente da Frelimo. O segundo ponto da agenda tem que ver com a eleição do secretário-geral, cargo este que até há bem pouco tempo era exercido, ou melhor, até agora, é exercido pelo atual presidente do partido, presidente Daniel Chapo. Torna-se incompatível exercer essas duas tarefas em simultâneo, tendo também outra responsabilidade que ele assume, que é o presidente da República de Moçambique. Portanto, o Comitê Central vai, dentro de instantes, eleger a figura que vai ocupar o secretariado, a direção do secretariado do Comitê Central. O secretariado este, que também está previsto o seu refrescamento, portanto, prevê-se também a eleição dos membros do secretariado. Portanto, parte-se para um novo ciclo em que temos um secretário-geral e certamente vai ter escolhas para compor o novo secretariado. Naturalmente que a Frelimo sempre guiou-se pelo princípio de renovação na continuidade. Creio que parte dos membros do secretariado a ser eleito poderá vir da memória institucional, ou seja, alguns membros do passado ou do atual secretariado, né? Uma vez que ainda não se elegeu o secretariado. Olhando para a conjuntura atual, antes mesmo de ir para o perfil que desejam, levantou-se a questão também da renovação do comitê, melhor, da comissão política. Este ponto, como é que ficou? Dizer que a renovação da comissão política, por natureza, é matéria de Congresso. É verdade que no intervalo entre a última sessão a esta, nós, como partido, tivemos duas baixas, duas situações que ocorreram, perdas de vida de dois camaradas históricos e que eram membros da Comissão Política. Refiro-me ao camarada antigo secretário-geral da Frelimo, o camarada Manuel Tomé, que perdeu a vida, vítima de doença. Recentemente tivemos a situação do camarada Fernando Faustino, que era também secretário-geral da ACLIN, que também perdeu a vida. Dois membros do Comitê Central. Era suposto, eventualmente, que pudesse preencher essas vacaturas. Mas até o momento, a Comissão Política, pela sua composição, que tem ainda número suficiente para ter quórum e validar
validamente, tomar decisões dentro daquilo que estão os preceituados na lei. Portanto, não há aqui pressa em reestruturar a Comissão Política. É matéria de Congresso, portanto não se colocou isso e também não consta da gente. Ou seja, teríamos o refrescamento da Comissão Política se os membros não fizessem um coro suficiente para deliberar sobre assuntos, por exemplo, como é o caso da sessão extraordinária. Naturalmente, é como se tivéssemos de falar do Estado, se tivéssemos de estabelecer uma analogia, mas qualquer situação de hecatombe, que não desejamos isso, em relação à estrutura do Estado, é sempre uma situação inesperada em que temos que nos reestruturar, mas não dentro daquilo que é o normal previsto. Bem, temos também aqui o analista político Alves Mulungu. Alves, como é que analisa esta sessão, tendo em conta a situação pós-eleitoral que o país ficou envolvido? Boa tarde a todos, boa tarde ao colega do painel. É assim, nesta sessão se esperava, na primeira fase, que se fizesse um trabalho de base a nível de elevar ainda mais a imagem do atual presidente. No sentido de pós-sessão o presidente saísse daqui muito mais fortificado. Digo isso por quê? Porque o presidente veio de uma eleição dentro do partido. E esta eleição ela não foi consensual por causa do seu processo democrático. Isso sempre é de praxe nas democracias. E então, não tendo consenso, significa que neste momento estas pessoas que em parte não depositaram voto a favor do Daniel Francisco Chapo deviam se sentir representados. Através de quê? Através de uma preparação de imagem antes mesmo desta sessão extraordinária. Então se esperava este boost em termos de imagem do próprio Daniel Francisco Chapo. E a ideia do secretário-geral, tendo em conta isto que nós estamos a viver e chamamos de convulsões sociais, o secretário-geral devia ser uma figura que transparece uma segurança tanto para a população... Ou então deve ser, porque ainda não temos... Exatamente, deve ser esta figura que transparece uma segurança para a população, mas também para dentro do partido. Ou seja, a Frelimo neste momento tem que encontrar uma figura que transmite segurança à população, mas também ao próprio partido. Então é este trabalho de base que neste momento, estes intervalos, elas se calhar poderão produzir. Mas dentro do próprio partido Frelimo, eu acho que é um repertório em termos de quadros e há de facto uma possibilidade de se encontrar uma figura com este perfil. E é este perfil que vai de facto orientar os próximos passos, porque 5 anos é pouco tempo e daqui a 5 anos teremos ainda neste ano, ou seja, a Frelimo vai continuar a fazer o seu trabalho de base. E o outro, porém, é que estas alterações, elas têm um impacto direto na governação. Então, tendo um impacto direto na governação, elas deviam, de facto, conhecer aqui uma imagem que transmitisse, a nível da governação, a ideia de que está tudo unificado, a ponte é única, só precisa se trilhar, tendo, de facto, homens comprometidos com a causa do Estado, tendo, de facto, aqui elementos suficientes que vão acompanhar o Daniel Francisco Chapo, que tenham sentido de Estado. E esse sentido de Estado, ela vai, de facto, se refletir na questão do combate aos raptos, na questão do combate ao terrorismo, na questão do combate à corrupção. É preciso uma mão dura para combater isto tudo, porque estamos a entrar num novo ciclo. Agora há novas exigências, se calhar até, eu acho que o presidente Chapo, ele é um dos presidentes que tem mais desafios em relação a todos os presidentes que já passaram da presidência da República, por causa do contexto em que ele entra, de facto, no poder. Então é preciso que a figura do secretário-geral do partido consiga, de facto, responder essas vicissitudes todas de uma forma com que, a cada passo que ele for a dar, transmita segurança para o povo e principalmente para as bases que têm uma tendência, uma percepção de que foram esquecidas dentro do próprio partido. Então é preciso aqui uma figura com perfil de reconciliar estes todos os ramos que eu aqui mencionei. Manuel Formiga, dentro dos camaradas, qual é o perfil que se espera venha ter o secretário-geral? Eu penso que o meu colega do painel, que não sei bem o nome, Alves Mulungu,
São que julgo ser aquilo que também é o pensamento do partido. De facto, o perfil é sempre aquele que a Frelimo apregoou, uma pessoa íntegra, comprometido com a linha de ordem do partido, defensora dos ideais, não só do partido, como também os princípios democráticos, valores patrióticos, que seja uma figura exemplar, consensual, não só dentro das balizas internas do partido, como também granjeia alguma admiração pela sua personalidade, porque é um ser social na sociedade moçambicana. Portanto, é em resumo um perfil destes que se procura aqui. E dizer que uma tenho é que a figura a sair para a secretário-geral, seja homem ou mulher, sairá do Comitê Central. E para se chegar ao Comitê Central, há toda uma filtragem em termos de perfil, de tal forma que eu penso que, se não arriscaria dizer é 100%, mas a maior parte dos membros do Comitê Central ostentam este perfil. Portanto, esperamos que saia daqui, de facto, uma figura que esteja comprometida e, como dizia também o meu colega de painel, alinhado ao pensamento, ao novo paradigma do pensamento do atual presidente, não é? Porque é com quem vai trabalhar diretamente no dia a dia. E, de facto, estamos num processo de transformações, passamos para uma nova geração. Portanto, é um mandato bastante desafiante, não é? Que é testada a geração pós-independência. Portanto, há aqui um conjunto de responsabilidades. E um aspecto bastante importante que não deve ser aqui descurado é o facto, é preciso perceber que o governo, não é, dirigido por Daniel Chapo, é governo de um partido político, que é a Frelimo. E o dia a dia do partido é dirigido pelo secretário-geral. É verdade que temos o presidente do partido, mas o ativo é o secretário-geral. E o plano quinquenal de governação é a transformação do manifesto eleitoral. E o manifesto eleitoral é a promessa que o partido fez ao povo moçambicano. E quem é guardião, em primeira instância, deste documento ou desta interpretação é o secretário-geral e toda a sua equipe. Não é? São os órgãos do partido. Portanto, são estes que devem fazer a monitoria da implementação do plano quinquenal de governação na versão de plano, quer dizer, do manifesto eleitoral na versão de plano quinquenal de governação. É por isso que a Frelimo sempre defendeu, enquanto partido governante, colocar sempre o partido no comando da ação governativa. O que é que isto quer dizer? É que, no final do dia, o povo vai cobrar ao partido, não é? Porque é o partido que escolheu os seus dirigentes. Foi o partido que apresentou o plano que foi votado. E quem é o guardião, em primeira instância, no dia a dia, é o secretário-geral. Portanto, cabe a ele fazer a monitoria deste cabo curto da ação governativa. Portanto, chamar a responsabilidade dos governantes sobre aquilo que é a linha política da Frelimo, a visão da Frelimo e o compromisso da Frelimo para com o povo. Portanto, é um cargo de bastante responsabilidade e creio que os camaradas membros do Comitê Central vão observar este aspecto no momento de tomarem a decisão, que vai ser daqui a alguns instantes. Alves Lungo, é de se esperar que o secretário-geral, tendo em conta a descrição que fez, seja à altura de estar em consonância com o passo do presidente da República, que também é presidente do partido Frelimo. Jovem, é de se esperar que tenhamos um jovem que também ande ao mesmo passo do presidente da República. Bem, eu não penso que necessariamente se necessite de um jovem como tal. O que a Frelimo precisa agora é trazer alguém que consiga de facto ter uma dinâmica que complemente aquilo que será o trabalho do presidente, enquanto chefe do Estado, não o presidente do partido como tal. Mas numa outra vertente, uma das formas de acompanhar esse dinamismo do presidente da República é preciso que o secretário sirva de bússola, ou seja, daquele elemento que transmite aos órgãos que estão a governar, ou seja, as figuras que estão a governar, de que não há segurança
em termos de permanência. A qualquer momento pode haver uma alteração e esta alteração pode derivar por vários fatores, ou seja, a não correspondência àquilo que está estabelecido naquilo que é o manifesto que se apresentou à população, ou seja, aquelas figuras que não vão de encontro com aquilo que foi o combinado. A Frelimo terá a prerrogativa de se calhar sentar e discutir para se calhar colocar figuras que possam de facto responder a estas necessidades. Então é preciso essa transmissão, porque o que nós assistimos são figuras que ascendem a posições de ministros, secretários e depois ficam lá acomodados e não fazem o trabalho devidamente. E isto não mancha aquela figura que está naquela posição, mancha o partido como tal, porque é o partido que confiou, transferiu poderes para aquela pessoa representar-lhe naquela posição, porque o partido também, por sua vez, foi-lhe emprestado o poder pelo povo. Então é preciso que haja um paralelismo, é preciso que haja um controle, é preciso que haja, de facto, aqui uma forma de trabalhar com que haja essa ideia de não segurança na permanência. Okay. Num outro ponto, é preciso que o secretário também, por sua vez, no âmbito daquilo que é a prospecção a nível das províncias, na visita às células, verifique exatamente os trabalhos das próprias células, principalmente a questão da mobilização. Acho que nos últimos tempos a mobilização ela foi fraca. Se for a verificar, de 2019 para cá, a estatística dos membros da Frelimo anda em volta de 4 milhões. Então, pode-se elevar isto a muita camada juvenil, e é essa camada juvenil que precisa ser buscada de facto para que ela pertença a esta Frelimo. Por quê? Porque este é o partido das massas. Então, sendo o partido das massas, tem que ter esta facilidade, mas é uma facilidade que neste momento requer uma sensibilidade. E esta sensibilidade é compreender o que é que o jovem pensa, o que é que o jovem quer, para de facto puxar este jovem para o partido. Então, é mais ou menos isso que se espera neste momento desta figura de secretário do partido. Manuel Formiga, é de se esperar que neste encontro possam também roçar um pouco daquilo que é a situação atual do país? Como disse, a agenda desta reunião é clara: eleição do presidente, eleição do secretário-geral e do secretariado. Portanto, são aspectos bem precisos. Foi essa agenda que foi aprovada. Naturalmente, sendo um palco em que os camaradas oriundos de várias províncias se encontram, tem aqui primeiros secretários, dirigentes de vários aqui, naturalmente que nos corredores vamos aflorando, vamos trocando experiência, vamos falando sobre esta situação que não é boa, que o país vive, e vamos trocando experiências, mas não se apresenta como um ponto específico da agenda. Mas tendo em conta o princípio que o partido sempre defendeu desde a sua gênese, de que tudo que faz, planifica. Como nós falamos, por exemplo, as vitórias. Nós dissemos que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se e depois materializa-se. Então, tendo em conta o processo de planificação, eu penso que a reestruturação que está a ser feita agora no partido, do secretário-geral, do presidente e dos membros do secretariado, terá sempre em consideração os desafios que se apresentam na atualidade. Por isso é que, mesmo, creio eu, que na composição do secretariado o perfil tenderá para esses aspectos. Buscar os camaradas que achamos que têm mais habilidades, têm maior competência, talvez não só intelectual, também de outros aspectos, para enfrentar estes desafios que nos são afigurados. Mas como matéria específica da agenda não foi arrolada, mas certamente que esta reestruturação que o partido vai fazer tem em vista sempre a providência do bem-estar social, que passa efetivamente para a estabilização do país, para a promoção de um ambiente de paz e harmonia social. Alves, olhando para fazer aqui referência à questão do trabalho nas bases, para que possa se restaurar esta confiança que terá se perdido em alguns moçambicanos. Qual é a melhor estratégia que deve ser encontrada para este casamento entre o povo e o partido Frelimo? Bem, a estratégia numa primeira fase, ela passa por melhorar a questão da educação no país. Porque para o indivíduo compreender o seu papel dentro de um determinado tipo de partido político, é preciso que a escola esteja a funcionar. E a nossa escola, por motivos estruturantes,
no sistema de educação, ele demonstrou uma certa fragilidade nos últimos 10, 15 anos. Então, é preciso que este sistema educacional ele conheça um melhoramento, ou seja, não podemos entrar mais naquela sequência, naquele festival de alteração de manuais, porque há um erro na página X. Temos que estar num sistema estático, onde temos manuais, tudo já está organizado, estamos a pensar na formação, a preparação do professor e a preparação do aluno. Isto sim vai nos possibilitar ter um produto acabado, e este produto acabado é facilmente ele conscientizado no sentido de compreender aquilo que é a objeção do partido e o que o partido representa para o Estado. Eu não estou a imaginar um indivíduo que não sabe o que é ser e estar como moçambicano, o seu dever patriótico, a compreender aquilo que é a pretensão de um partido político. Então, isto requer exatamente uma reorganização, uma reestruturação no sistema educacional. Há dias, não sei se terá acompanhado o Presidente da República, ele terá dito: eu precisava de alguém de confiança para a posição, para a pasta da cultura. Esta percepção, ela não pode ser levada ou buscada de ânimo leve. Preciso compreender que a cultura desempenha um papel importante para uma sociedade. Hoje em dia nós não temos um estilo musical como moçambicanos que nos identifica de Maputo a Cabo Delgado. Não temos um atleta como Lourdes Mutola, no passado, que todos nós ficávamos concentrados para ver a ela, que nos representa a todos nós. Ou seja, é preciso um elemento aglutinador dentro da própria cultura que seja identificado para unificar os moçambicanos. Usando um exemplo, Nelson Mandela conseguiu unir os brancos e os negros na África do Sul graças ao desporto rugby. Ou seja, ele olhou para aquele desporto e olhou ali uma oportunidade de conseguir concentrar negros e brancos a se abraçarem por uma causa única. Então é isto que o presidente tentou transmitir com essas palavras. Então é isso que deverá ser feito, mas isso só com o melhoramento da escola, o nosso sistema de educação, para que ela, como dizia Samora Machel, é preciso fazer da escola a base para o povo tomar o poder. Então, quando se diz tomar o poder, não é o poder no sentido mais alto, mas é o poder de escolha, a capacidade de compreender a sociedade e contribuir para que esta sociedade desenvolva, para evitar manifestações do tipo saque, do tipo vandalização. É preciso que o indivíduo esteja escolarizado e compreenda o esforço e o sacrifício que aquela pessoa tanto fez para construir aquela infraestrutura e para introduzir aquele produto naquele edifício. Manuel Formiga, olhando para a conjuntura atual do país, tendo em conta o que deve ser constituir o governo, é de se esperar que essas transformações possam encontrar um acolhimento dentro do Partido Frelimo e que possa, a partir daí, ter uma nova abordagem, nova dinâmica na governação. Sim, naturalmente. O Partido Frelimo, enquanto partido governamental, tem uma responsabilidade acrescida. Portanto, tem que acompanhar a dinâmica social, tem que fazer levantamento das preocupações do povo a que serve, não é? E tem que desenhar planos de governação, programas e estratégias visando ir ao encontro das expectativas do povo. Senão aqui cortamos praticamente o vínculo com o povo. Portanto, este é o apanágio do partido, esta é a missão da Frelimo enquanto partido do povo e para o povo. Estar sempre atento à dinâmica social e ajustar-se às circunstâncias. Infelizmente vivemos agora, por exemplo, uma tensão pós-eleitoral, falava aqui o colega do painel, que resvalou em manifestações, mas manifestações não aquelas previstas na lei ou na Constituição. São manifestações que tendem mais para o vandalismo, para a promoção da destruição do tecido social e econômico do Estado moçambicano. Portanto, são formas de manifestação que não nos abonam dentro daquilo que é a nossa agenda de desenvolvimento, antes pelo contrário, retardam-nos
Portanto, destruir lojas, vandalizar infraestruturas construídas com muito sacrifício, inviabilizar a mobilidade do povo para ir trabalhar, para ir produzir, naturalmente que isto não nos abona. É a responsabilidade, sim, do partido buscar soluções, buscar alternativas para reverter este cenário. Aí também é chamada a responsabilidade às estruturas que hoje estamos aqui a eleger, de direção do nosso partido, para pensarem em novas formas para contornar esta situação. E quero saudar o facto do presidente Daniel Francisco Chapo estar sempre a bater na tecla a necessidade de diálogo. Já iniciou um diálogo com os partidos políticos, está a ouvir a sensibilidade, porque são atores válidos no cenário político, social, econômico do país, e tem estado a dialogar. Inclusive mesmo o senhor Venâncio Mondlane, que é o perpetuador deste tipo de manifestações, também tenho conhecimento que foi também convidado a este palco de negociações enquanto moçambicano, não é? Porque creio que todo e qualquer cidadão que se queira dirigente deste país apresenta-se para servir, não para se servir. Apresenta-se para promover a ordem ou promover a consolidação da ordem, tranquilidades públicas, e não para fazer o inverso, como está a ser o caso aqui que estamos a assistir, liderado pelo cidadão Venâncio Mondlane, em que insta os cidadãos a desrespeitarem as leis, desrespeitarem a Constituição. Portanto, penso que desta forma nós não avançamos. E a Frelimo aqui tem uma grande responsabilidade, que é para continuar a aprimorar este exercício de debate. Muito obrigado. Bem, muito bem. Obrigado, Manuel Formiga, porque é preciso, tem de entrar na sala de sessões, vai ter que então nos deixar aqui. Mas, Alves, estas manifestações, esta forma de agir dos moçambicanos pós-eleitoral mudou o status quo do país? É verdade. Nós temos uma nova forma de ser e estar na política. Moçambique, depois de 9 de outubro, não será mais a mesma coisa. Ou seja, nós tivemos uma alteração do quadro político, do quadro comportamental e tudo. Então, isto requer novas formas de responder, porque são novos desafios. E não são desafios que podem ser levados, ou que devem ser levados, de facto, de ânimo leve. Por quê? É porque a população ela tem uma percepção de como se deve governar e como ela pretende que seja governada. Ou seja, ela quando entende hoje em dia, quando exige algo, bloqueia uma estrada porque é algo que foi prometido. Ou seja, todas aquelas coisas que foram prometidas no âmbito da campanha eleitoral, a população ela vai cobrar ponto a ponto. Muito bem, Alves, vamos ter que cortar a nossa conversa. Voltaremos para continuar com este momento, uma vez que também verifica-se uma chamada dentro da sala de sessões do Comitê Central. Voltaremos para este nosso debate. Obrigado. Calor, né? Já. Deixa-me correr entrar na sala.